Como é que um dos mundos mais brilhantes e avançados da antiguidade, o da Grécia, acabou por ser dominado por uma nova potência em ascensão? Bem, é isso que vamos explorar, o verdadeiro choque de titãs entre o mundo grego e a República Romana. Uma colisão que não só mudou o mapa do poder para sempre, como definiu o futuro de toda a civilização ocidental. De um lado, tínhamos o mundo grego, o berço da filosofia, da democracia. A sua força militar estava toda centrada na sarissa, uma lança gigante, imaginem, com 6 metros de comprimento, que criava uma autêntica muralha de aço. Do outro lado, a pragmática e organizada Roma, mestres da engenharia, com as suas legiões superdisciplinadas. A arma preferida deles? O gladius, uma espada curta e mortífera, perfeita para o combate corpo a corpo. Eram, na verdade, duas maneiras completamente diferentes de ver o mundo, duas formas de lutar, que estavam prestes a colidir de uma forma absolutamente espetacular. Depois de derrotar o seu maior inimigo, Cartago, a ambição de Roma parecia não ter fim. Os olhares romanos viraram-se para leste, para o poderoso reino da Macedónia, que, na altura, era o herdeiro do império de Alexandre o Grande e quem mandava na Grécia. O palco para este confronto foi o Mar Adriático. E porquê ali? Simples. Era a autoestrada da antiguidade, essencial para o comércio e para o controle militar. Quem dominasse aquele mar tinha a porta aberta para o território do outro. O que começou com pequenas disputas, depressa escalou para uma guerra total. Ok, agora vamos à parte que interessa mesmo. No fim de contas, esta guerra ia ser decidida era no campo de batalha, num duelo épico entre duas das máquinas de guerra mais lendárias da história, a super flexível legião romana contra a implacável falange grega. A falange era, pensem nisto, como um rolo compressor humano, uma parede de lanças com várias filas de profundidade a avançar como uma força da natureza. Num terreno plano e aberto, era praticamente imparável. Só que tinha um ponto fraco enorme, um verdadeiro calcanhar de Aquiles, a sua rigidez. Virar depressa ou adaptar-se a um terreno irregular era quase impossível. E como vamos ver, foi precisamente isso que a levou à ruína. E do outro lado, a legião. Se a falange era um rolo compressor, a legião era mais como um enxame de vespas. Estava dividida em unidades mais pequenas, os manípulos, que se moviam com uma rapidez e agilidade incríveis. Era quase como um jogo de xadrez em tempo real, onde cada peça podia explorar uma falha na linha inimiga, flanquear, adaptar-se. Em vez de uma muralha sólida, era uma rede mortal e flexível. E esta tabela resume na perfeição o problema tático. A sarissa da falange não servia para nada se um legionário conseguisse chegar perto o suficiente. A rigidez da falange era uma desvantagem brutal contra a capacidade de adaptação da legião. E o ponto mais importante? O terreno. A Grécia é um país cheio de colinas e vales. Exatamente o tipo de terreno irregular onde a legião brilhava e a falange se partia toda. Esta era, sem dúvida, uma vantagem decisiva. E claro, toda esta teoria estava prestes a ser testada a ferro e fogo, em batalhas que não só iriam decidir o destino da Grécia, mas também reescrever as regras da arte da guerra. Há duas datas que são absolutamente cruciais para se perceber esta história. Primeiro, o ano 1970 a.C., com a Batalha de Cinocéfalos. E, quase 30 anos depois, o golpe final, em 168 a.C., na Batalha de Pydne. Em Cinocéfalos, o pior pesadelo da falange tornou-se realidade. Imaginem o cenário, um nevoeiro super denso a cobrir o campo de batalha, que era basicamente uma série de colinas íngremes. A muralha de lanças não conseguiu formar-se como deve ser, abrindo buracos fatais na linha. Os manípulos romanos, muito ágeis, infiltraram-se por essas aberturas como água a passar por entre as pedras. Um ataque surpresa pela retaguarda e o exército macedónio simplesmente desintegrou-se. A flexibilidade tinha esmagado a força bruta. A derrota foi esmagadora. O Tratado de Paz obrigou a Macedónia a pagar 1000 talentos de prata. E isto não era uma multa qualquer. Era uma fortuna astronómica que alejou por completo a sua economia e a capacidade de voltar a fazer guerra. O domínio macedónio na Grécia tinha acabado ali. Roma era oficialmente a nova potência dominante. 30 anos depois, em Pydna, a história repetiu-se, mas de uma forma ainda mais trágica. Numa última tentativa desesperada de recuperar o poder, o exército macedónio foi mais uma vez completamente dizimado pela mesma tática. As legiões exploraram o terreno acidentado, quebraram a falange e, desta vez, o reino da Macedónia foi desmantelado para sempre. Mas a genialidade de Roma não se ficava pelo campo de batalha. Fora dele, a sua arma mais poderosa era a diplomacia, usada numa estratégia brilhante, mas implacável, de dividir para reinar. E a tática era de uma astúcia incrível.
Primeiro, Roma proclamava as cidades gregas livres do jugo macedónio, o que, claro, lhes trazia enorme simpatia. Depois, metia-se no meio das suas disputas como árbitro, mas garantindo sempre que as decisões favoreciam os interesses romanos. A seguir, proibiu-as de formar alianças militares entre si e, para ter a certeza da obediência, levava os filhos das famílias mais importantes como reféns para serem educados em Roma. Assim, mantiveram a Grécia fragmentada, impotente e pronta para ser engolida. No entanto, a chama da resistência grega ainda não se tinha apagado. Uma última e derradeira revolta iria levar a um dos atos mais calculados e brutais da história antiga: a destruição total da cidade de Corinto. É preciso fixar esta data, 146 a.C. Foi o ano em que Roma decidiu que a paciência tinha acabado. Era a altura de enviar uma mensagem tão clara e tão terrível que mais ninguém se atreveria a esquecê-la. Depois de uma revolta liderada pela Liga Aqueia, uma aliança de cidades gregas, a paciência do Senado romanos esgotou-se. A cidade de Corinto, rica, orgulhosa e o coração da rebelião, foi escolhida para servir de exemplo. Um exemplo absolutamente terrível. O que se seguiu foi a aniquilação sistemática de uma cidade. Todos os homens foram mortos à espada, as mulheres e as crianças vendidas como escravas. Os tesouros de arte de valor incalculável, as estátuas, tudo pilhado e enviado para Roma. E no fim, a cidade foi incendiada e arrasada até às fundações. A mensagem não podia ser mais clara. Desafiar Roma significava o esquecimento. A independência grega tinha morrido. Mas é aqui que a história dá uma volta fascinante. O fim da liberdade política da Grécia não foi o fim da sua cultura. Pelo contrário, foi o início de uma fusão cultural que daria origem à civilização que hoje conhecemos como greco-romana. O poeta romano Horácio resumiu isto na perfeição. A Grécia cativa conquistou o seu selvagem conquistador. Ou seja, Roma venceu com a espada, mas foi a Grécia que venceu com as ideias. Imaginem estes generais romanos, práticos e duros, a ficarem completamente deslumbrados com a filosofia, com o teatro, com a arte dos povos que tinham acabado de conquistar. A cultura grega era irresistível. E esta influência via-se em todo o lado. Os filhos dos senadores romanos eram educados por tutores gregos. Os arquitetos romanos começaram a construir templos com colunas dóricas e coríntias. As estátuas imitavam os mestres gregos. E até os deuses romanos, como Júpiter e Marte, acabaram por ser identificados com seus equivalentes gregos, Zeus e Áries. E aqui está o grande paradoxo da história. Roma, a conquistadora, tornou-se na grande guardiã e distribuidora da cultura grega. Ao absorver estas ideias e ao espalhá-las por todo o seu império, desde a atual Inglaterra até o Egito, Roma garantiu que o legado da Grécia não só sobreviveria, como se tornaria a base do nosso pensamento ocidental, seja na ciência, na política ou na arte. O que nos deixa como última pergunta para pensar. A queda da Grécia foi o fim trágico de uma civilização brilhante? Ou foi o nascimento, ainda que doloroso, da cultura greco-romana que, no fundo, mudou o mundo em que vivemos? É uma daquelas questões que nos mostram como, na história, a destruição e a criação são muitas vezes as duas faces da mesma moeda.